Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos a mais um dia, então aqui quinta-feira com as nossas lives diárias no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã. Hoje, nossa live número 103, live sobre desenvolvimento pessoal, mais um dia aqui, então. Retomamos esse ano na terça-feira com a nossa live número 101. Ontem tivemos a nossa segunda live e hoje finalmente chegamos então à nossa terceira live do ano. E o que iremos falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre 3 elementos que eu julgo serem muito importantes a gente ter de forma muito clara aqui na nossa vida. Antes a gente vai fazer uma breve introdução para a gente fazer uma certa abertura de olhar para isso tudo antes da gente aprofundar no tema. O que a gente precisa saber antes de falar um pouco sobre esses 3 elementos? Nós, como seres humanos, a gente tem uma certa forma de ser, por assim dizer, né? É como se fosse o nosso funcionamento, né? Isso inclui coisas que a gente pode e também coisas que a gente não pode. Vou dar um exemplo, né? Formas, né? São mais ou menos como se fosse dizer as possibilidades que cada ser humano tem. Então, vamos pegar como exemplo aqui, o ser humano ele não tem a capacidade de voar, ele não veio com a forma, por exemplo, de poder voar, né? De repente tu vai poder voar de avião, vai poder voar de asa delta, mas não é tu que voa, né? Tu não é como um pássaro, por exemplo. O pássaro ele tem as asas, ele tem essa possibilidade, ele tem esse meio de ação de fazer um voo. A gente não, nós como seres humanos, a gente não veio com essa forma, com esse funcionamento de poder voar. Então, nesse sentido, a gente já começa a olhar aqui para coisas que a gente pode, de fato, e coisas que a gente não pode. Existem as coisas que a gente quer, existem as coisas que a gente consegue, existem as coisas que realmente estão dentro dos nossos meios de possibilidade ou não. Voar é uma delas. Como ser humano, eu não tenho a possibilidade de voar. Normalmente, quando a gente olha para a forma e entende coisas que a gente pode, coisas que a gente não pode fazer, a gente não vai sofrer por causa daquilo ali. Dificilmente tu vai ver um ser humano, por exemplo, sofrendo porque não tem a possibilidade de voar. Né? Eu não posso voar. Não, ele já nasce sabendo disso, ele já cresce sabendo disso, então ele não sofre por aquilo ali, porque aquilo ali não está dentro dos meios de ação, não está dentro das possibilidades de um ser humano. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Nós não temos certas possibilidades, tem certas possibilidades que não estão dentro da nossa natureza. Essas possibilidades que não estão dentro da nossa natureza é o que a gente pode dizer que estão fora do nosso campo formal. Então, quando vocês me ouvirem falar aqui sobre forma, eu estou falando sobre isso, né? Sobre as nossas possibilidades como ser humano. Então, interessa algo que está na nossa mão que a gente pode de fato olhar e pode de fato conquistar. Aquilo que está fora dos nossos meios de ação, a gente não precisa olhar. Mas dentro daquilo que está nas nossas mãos, que a gente pode de fato olhar e de fato conquistar, ou se a gente estiver pouco atento, a gente pode abandonar. No fim das contas, é isso que interessa para nós como seres humanos, né? Aquilo que a gente pode de fato olhar e conquistar, ou aquilo que a gente, por desatenção, acaba abandonando. Então, a vida humana ela tem essa certa forma, né? E essa certa forma é importante a gente saber como que ela é, né? É importante a gente saber qual é essa forma da minha vida, qual é essa forma da tua vida, para que a gente possa estar instalado no mundo. Então, fazendo essa abertura, agora eu posso entrar dentro desses 3 elementos que eu quero te falar. Esses 3 elementos dos quais a gente tem que ter claros, né? Se a gente primeiro sabe qual é a nossa forma, logo em seguida vem esses 3 elementos que a gente precisa ter claro, e aí vocês vão entender onde eu estou querendo chegar com tudo isso. E quais são esses 3 elementos? O primeiro deles é um elemento que se chama a habilidade natural, né? O talento, alguns chamam isso de dom, eu não gosto muito de usar essa palavra, que já remete um pouco mais a questões espirituais, mas vamos chamar isso de talento, de habilidade natural, né? Então eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, ali que tinha meus 20 e poucos anos, comecei a trabalhar, comecei a entrar no mercado de trabalho, entrar na parte profissional, eu sempre observei que eu tinha um talento, uma certa habilidade natural para lidar com questões, atividades mais organizacionais, né, com planilhas para fazer a questão financeira das empresas, para organizar ali escritório, para fazer isso. Eu sempre observei que eu tinha uma certa habilidade natural
para isso, para trabalhar com atividades de organização. O segundo elemento que eu quero trazer aqui, aí é um elemento que a gente pode dizer que é o chamado, né? Alguns falam que é a missão, aquilo que o pessoal costuma dizer que é onde o teu coração arde, né? Onde tu se sente presente, né? E aí entrou, citando esse exemplo que eu estava dando, ao mesmo tempo que eu sentia que eu tinha uma habilidade natural para trabalhar com organização, com planilhas, com tudo mais, com essa parte, eu sentia que ao mesmo tempo o meu chamado não estava muito ali. Eu não sentia o meu coração muito naquelas atividades, apesar de ter uma certa habilidade natural para lidar com planilhas, para lidar com questões organizacionais. O meu coração era mais voltado para coisas, para trabalhar com pessoas, né? Para estar ali atento, escutando as pessoas, servindo elas, ajudando, dando uma orientação. Então uma coisa acabava conflitando a outra, porém essas duas coisas elas são importantes. Então vocês devem conhecer muitas pessoas por aí que fica muito claro olhar e entender qual é o chamado daquela pessoa, né? Às vezes o chamado de uma pessoa é mais voltado para aquela questão da culinária. A pessoa ela vai ali, ela consegue fazer, servir, fazer uma comida, né? Ela consegue cozinhar com muita alegria, com muito amor e entregar aquilo ali com toda a perfeição do mundo para que as outras pessoas possam se alimentar. Às vezes, sei lá, a pessoa ela tem um chamado para arte, né? Ela sabe tocar uma música, ela sabe divertir todo mundo, sabe alegrar. Fica fácil a gente ver muito claro em algumas pessoas qual é o seu chamado, né? E aí, conforme a gente vai caminhando na vida, conforme a gente vai avançando no nosso campo profissional, muitas vezes a gente vai começando a perceber realmente aonde que está o nosso chamado. Até aí tudo bem, até aí está tudo tranquilo. Essa parte da habilidade natural, do talento, essa parte do chamado, normalmente é o que a gente ouve muito por aí, não tem nada de fora da curva aqui. Porém, tem um terceiro elemento. Existe um terceiro elemento que a gente não leva em consideração, ou que muitas vezes é aquilo que eu fico o tempo todo querendo mudar e eu não percebo, eu não observo o quanto isso tem uma importância na minha vida e às vezes eu quero ficar fugindo daquilo ali. Esse terceiro elemento, ele se chama circunstância. Todos nós estamos dentro de uma certa circunstância, todos nós nascemos dentro de uma certa circunstância, tá? Então, eu já vou aprofundar nesse terceiro ponto, que esse terceiro ponto é o que eu quero realmente abordar muito aqui com vocês, porque isso não é levado em consideração e tem um motivo para que isso seja feito, tá? Então, primeira coisa, a gente vai fechar essa questão desses dois primeiros elementos, né? É óbvio que o cenário perfeito seria quando existe um casamento entre esses dois primeiros elementos, que é a habilidade e o chamado. Quando essas duas coisas fecham, nossa, aí é o cenário perfeito, é o mundo ideal, né? Eu tenho uma habilidade, eu tenho um talento para aquela coisa e ao mesmo tempo eu sinto que o meu coração está ali, eu sinto que eu tenho um chamado para aquilo ali. É óbvio, esse é o melhor dos mundos, né? Quem consegue chegar nisso daí, ok, perfeito. O problema é que às vezes a gente não consegue distinguir, né? Se esse chamado, né, se aquilo que eu falo que faz o meu coração arder, ele não é simplesmente uma fuga, né, ao invés de uma resposta verdadeira. Então eu vou dar um exemplo, uma pessoa que fica por aí falando, eu tenho o chamado de ir lá, né, trabalhar lá matando a fome das crianças lá da África, eu acho isso lindo, isso está no meu coração, mas ela não tem a circunstância para aquilo ali, ela não tem os meios de ação para poder fazer aquilo ali no fim acaba sendo só uma fuga desse terceiro elemento que se chama circunstância. Ela passa uma vida toda falando, porque o chamado dela está naquilo ali, mas ela está fugindo da circunstância dela. Ela olha para aquele mundo que ela deseja, aquilo que ela gostaria de fazer e ao mesmo tempo o que ela faz? Ela ferra com a sua circunstância, ela ferra com o seu presente. Ela não faz bem feito aquilo que está à sua frente porque ela fica vivendo nessa fuga, no fim das contas, nesse mundo de conto de fadas, porque ela fala que o chamado dela, né, que a missão dela, que o coração dela está naquilo ali que ela não pode atuar nesse momento. Então, tão importante quanto o talento e quanto o teu chamado
é a tua circunstância. Agora vamos aprofundar o que significa a circunstância. A circunstância, muitas vezes, eles são os elementos ambientais, os elementos de pressão social, aquilo que todos nós temos no nosso dia a dia, todos nós que estamos aqui na vida real, na vida concreta, no mundo material, vivendo o nosso dia a dia, a gente tem certos elementos ambientais, a gente tem certos elementos de pressão social, a gente cresceu numa família, a gente nasceu num determinado país, isso são as nossas circunstâncias. Então vamos pegar aqui como, por exemplo, um homem que se formou ali em direito, ele tem, sei lá, o pai advogado, o pai construiu diversas empresas ali de advocacia, ele tem uma banca enorme de advocacia e ele deixou aquilo ali como herança para o filho. E aí, só que o filho ali, de repente, naquele momento, ele não tem um chamado para aquilo ali, ele olha para aquilo ali e ele não gosta muito de trabalhar com aquilo ali. Só que ele tem um baita de um talento, porque ele fez uma faculdade, ele sabe fazer aquilo ali, ele soube desenvolver aquilo ali e ele tem uma baita circunstância que é poder tocar aquele negócio do pai. É óbvio que essas duas coisas vão pesar. Aí, só o que a gente vê? Aí a gente vê essas coisas serem vendidas por ele, do tipo assim, a pessoa olha para aquilo ali, não, isso aqui não é o meu chamado, o meu chamado é ir vender a minha arte na praia. Aí o cara vai lá e abandona aquelas outras dois outros baita elementos que estão ali na frente dele, que é um talento e uma circunstância para poder desenvolver aquilo ali. Aí ele abandona aquilo ali porque ele escutou um discurso de que ele tinha que viver das coisas do seu coração. Eu não estou dizendo que isso não é importante, tá? Eu levanto muitas vezes a bandeira de que sim, a gente deve ter um chamado, a gente deve buscar, só que muitas vezes isso não vai se desenhar do dia para a noite na nossa vida, isso não vira como uma mágica. Existe por aí uma certa supervalorização de um desses elementos, que é essa parte do chamado, essa coisa do coração. E aí cria-se aquele discurso assim, tem que fazer o que você tem vontade. Isso é balela. Quem fala isso não entendeu o que é vocação realmente na prática, vocação no mundo concreto. Se tu olha somente para essa coisa do teu coração, que é onde o teu coração arde, provavelmente tu vai se frustrar, porque se tu não tem talento, se tua circunstância não permite que tu faça isso, tu vai acabar se frustrando se tu ficar só olhando para essa coisa do teu coração, aonde que o meu coração arde. Eu não estou dizendo que isso não é importante, só que se tu só olha para isso, tu se torna um iludido. Precisa levar em consideração a tua circunstância. Se a tua circunstância não te beneficia e se tu não tem um talento, tu vai acabar só se frustrando. Que bela bosta tu ter um chamado, que bela bosta tu querer ter algo que faz o teu coração arder, se a tua circunstância não te apresenta, não te beneficia para aquilo ali. E se tu não tem um talento, não adianta. Meu coração diz que eu devo abandonar o meu emprego público e viver de vendas, vender a minha arte na praia. Só que tu não tem um talento para venda e tu não mora na praia, porra. Então não adianta nada tu ter o coração arder para isso, não adianta nada tu ter um chamado que está ali só naquela questão do teu discurso. Tu não tem um talento para vender, tu não mora na praia, ou seja, a tua circunstância não permite que tu faça aquilo ali. Tu sequer tem um talento para fazer aquilo ali, que adianta tu dizer que tu tem um chamado, o meu chamado está em vender. Então eu sei que tudo isso é um discurso bonito, né? Que eu sei que isso não faz cosquinha no teu ouvido, talvez, escutar isso, porque esse tipo de fala, né, dessa coisa que muita gente vê nos videozinhos motivacionais, é o que faz cosquinha no nosso ouvido, só que muitas vezes constrói uma geração de pessoas imaturas, porque ficam querendo aquilo ali e param de olhar para o seu presente, que é onde a gente realmente pode atuar. A tua circunstância, né? Precisa encontrar o teu lugar, a tua circunstância, né? É onde tu pode atuar. Isso é o teu ponto de partida, que a gente chama de estado atual. Se tu ficar detestando o teu estado atual, tu vai ficar num mundo de ilusão, querendo só viver lá num futuro que tu sequer sabe que tu vai chegar, nunca vai conseguir fazer bem feito aquilo que está à tua frente, né? Então vamos supor uma pessoa que tem ali a circunstância, ela está ferrada financeiramente, ela tem um filho para criar, então a circunstância dela, ela precisa ganhar dinheiro, senão o filho dela não come, ela precisa ganhar dinheiro, senão ela não consegue ajudar o pai e a mãe dela, ela está numa situação de extrema pobreza. E aí, sei lá,
a circunstância dela é essa. Ela está ali numa situação difícil financeiramente, ela tem um filho para criar, ela tem que ajudar os pais dela, essa é a circunstância dela. E aí ela tem um talento ali que aprendeu a chapiscar muro ali com o pedreiro que é vizinho dela. Ela vai pegar e vai se agarrar naquilo ali para poder fazer o que precisa ser feito para sustentar a família dela. É simples assim. Agora imagina se uma pessoa está nessa circunstância e fica pensando, quem me dera eu fosse um empreendedor, quem me dera eu tivesse agora de terno e gravata trabalhando debaixo do ar-condicionado. Só que a circunstância dela está pedindo uma urgência e ela tem um único talento. É óbvio que ela vai focar naquilo ali e ela vai fazer o que precisa ser feito para poder atender as demandas do dia a dia dela, né? Então, senão, tem que sair um pouco dessa balela que é coisa para vender curso de coach aí. Temos que encontrar o nosso porquê, find your why. Isso é balela, isso num determinado ponto da vida é bom, desde que isso não venha acompanhado de muitas ilusões, da gente parar de olhar para o nosso elemento importante, que é a questão da nossa circunstância, né? Esse elemento do chamado, ele é importante sim, mas ele não é o único elemento. Ele não é único. A gente precisa olhar para esses outros dois, que é a nossa circunstância e para o nosso talento. Tenha isso na sua cabeça. Esse elemento sequer, ele é o mais preponderante. Eu sei que isso é ruim, eu sei que isso não é gostoso, eu sei que isso não faz cosquinha no ouvido, mas a gente precisa olhar para isso, né? Talvez nesse momento deve estar olhando, puta merda, Machado, para de falar isso, eu estava quase aqui largando meu emprego público para fazer outra coisa que eu acho que tem que ser feito. Não, tu tem que olhar para a tua circunstância. Se tu não tem uma circunstância que te beneficia e tu não tem um talento, fica onde tu tá que é melhor, né? Se tu não desenvolveu ainda um talento para poder sair e se a tua circunstância não pede isso, não adianta, né? Então, tem que cuidar para não ficar vendo esses videozinhos motivacionais no YouTube que ficam falando só do chamado, só da missão, né? E aí tu olha para aquilo ali e tu deixa de viver o teu momento presente. Porra, cresce. Isso é uma pessoa madura que está instalada na realidade, que tem o seu compromisso do dia a dia, ela não fica olhando para essas coisas, né? Eu sei que isso é o contrário do que a gente vê a maioria dos coaches falando por aí, né? Porque não é gostoso de ouvir, mas é a realidade. O meu compromisso, o meu dever aqui é ajudar que a gente olhe para a nossa vida real, para a nossa vida concreta e encare isso como o nosso ponto de partida. Olha só, essa é a minha circunstância, né? Esse aqui é um talento que eu tenho. A partir daqui, e talvez eu tenha uma inclinação para uma coisa ou outra, mas agora eu não estou conseguindo viver isso. Beleza, então eu vou fazer o meu melhor nesse momento, nessa circunstância que eu estou, e aí conforme a vida vai caminhando, eu vou ajustando o meu caminho, e quem sabe para amanhã depois poder estar vivendo daquilo ali que eu digo que é o meu chamado. Mas se eu não construo um talento e se eu não faço bem feito a minha circunstância, isso não vai acontecer, isso vai ficar somente na tua cabeça, ocupando a tua mente o tempo todo, te fazendo sofrer. Porque lembra que eu falei lá da forma? A gente não sofre, o ser humano não sofre porque não pode voar, mas muitas vezes ele sofre porque vê um outro ser humano vivendo uma vida da qual ele não pode viver, e aí ele olha para aquilo ali como existe essa possibilidade por um ser humano, mas não está na vida dele, aí ele acaba sofrendo. Isso é causa de muitas neuroses. Então, sabe por que a gente tem espaço para isso? Normalmente porque é quando a gente é um inútil. Uma pessoa inútil, ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser, porque ninguém conta com ela para nada mesmo, né? A pessoa que ela é inútil, ela pode sonhar com o que ela quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Claro que tu pode, ninguém conta contigo para nada, então tu não é útil para nada, então tu pode ser o que tu sonhou, né? Agora, uma pessoa que está instalada realmente na realidade, que está vivendo a sua circunstância, ela é aquela pessoa que, de certa forma, ela se limita à sua circunstância, mas as pessoas estão contando com ela, as pessoas contam com a ajuda dela, ela é uma pessoa útil, ela serve para alguma coisa, né? Então, cuida para a supervalorização desse elemento, né? Então, a gente vê a maioria das pessoas, né, que falando, vou abandonar o que eu faço, vou queimar os navios, né? Imagina agora se eu chegar para ti amanhã e dizer, entrei em Numas, agora eu vou ser o jogador de rugby, né? Então, eu lá posso fazer isso, cara. Tem gente que depende de mim. Então, é óbvio que eu não posso pegar do dia para a noite e chegar para vocês e dizer, agora eu vou morar em Londres, vou morar em Miami City, né? Posso fazer o que eu quiser. Graças a Deus que eu não posso, cara. Graças a Deus que a minha circunstância não permite, porque se a minha circunstância pede alguma coisa para mim, sinal que eu sou uma pessoa útil, sinal que tem alguém que depende de mim, sinal que tem
pessoas que estão ali esperando algo de mim. Imagina viver nesse mundo de conto de fadas. Eu posso fazer o que eu quiser e aí ninguém conta contigo para nada. Então existe a circunstância e existe um talento que não nos permite muitas vezes abandonar o nosso posto, e graças a Deus às vezes que é assim. Existe algo, uma palavrinha que a gente olha só para o lado negativo dela. Essa palavrinha se chama limitação. A limitação, ela tem um aspecto negativo que todo mundo só observa esse aspecto, né? Então, eu só observo aquilo que eu não posso fazer, né? Então realmente aparece esse ponto de observação, esse aspecto quando a gente fala de limitação, né? Então imagina, agora eu sou um ser humano casado. Então, logo, a minha circunstância é de um ser que é casado, então eu não posso sair por aí me deitando com outras damas. Olha que sofrimento, olha só como eu sofro, mas que triste, eu vou chorar. Graças a Deus que tu não pode, cara, graças a Deus que tu tem essa limitação, sinal que a tua vida está acontecendo, sinal que tem pessoas esperando por ti, sinal que tu tem um compromisso, sinal que tu é útil. Então, para de ficar olhando somente para esse aspecto negativo da limitação, tá? Dessa forma, a gente consegue olhar para as nossas limitações e ela confere um aspecto mais fundamental para a nossa vida, chamado forma. E aí a gente se encaminha aqui para o final, onde eu vou fazer a ligação do que eu estava falando lá na frente. Somente aquilo que tem forma pode agir no mundo. Então eu vou pegar um exemplo para ficar bem claro aqui para vocês. Imaginem aqui uma chave, tá? Uma chave que não tem forma nenhuma, né? Ela não foi desenhada ainda. Aí tu olha para essa chave ali, que o chaveiro vai lá fazer o trabalho dele, essa chave ela não tem forma nenhuma, então talvez tu pode olhar para essa chave e dizer assim, meu Deus, essa chave ela não tem forma, então ela pode ganhar qualquer forma e ela pode abrir qualquer cadeado do mundo. Só que ela não tem forma, exatamente por ela não ter forma é que tu não pode contar com aquela chave, ela não vai abrir porra de cadeado nenhum. É justamente por ela não ter forma, ela não tem essa limitação. Quando a gente coloca uma limitação nessa chave, que é no momento em que o chaveiro faz a sua arte e desenha essa chave, colocando nela uma forma, essa chave ela passa a ser útil. Por quê? Porque ela vai conseguir abrir um determinado cadeado. Essa chave ela vai conseguir abrir uma determinada porta, né? Então, a partir do momento em que a chave ganha uma forma, que muitas vezes pode ser olhado como uma limitação, ela tem meios de ação, ela consegue agir no mundo. A chave ela vai conseguir abrir um cadeado, a chave ela vai conseguir abrir uma forma. Então, somente o que tem forma, somente o que tem circunstância, somente o que tem isso que muitas vezes a gente chama de limitação, consegue agir no mundo. Então, muitas vezes eu já atendi pessoas que, cujo sofrimento, meu sofrimento é porque eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe solteira. Mas, poxa, tu tem então uma circunstância para poder agir no mundo, tu tem uma pessoa que depende de ti, então agora é o momento de arregaçar as mangas e trabalhar, e que bom, tu vai poder trabalhar, tu vai ser útil, alguém vai contar com, alguém está esperando algo de ti. Então tu vai começar a desenvolver um talento. Por quê? Porque tem uma circunstância. Tu pode olhar para essa tua circunstância e começar a chorar, ou tu pode olhar para essa tua circunstância e dizer, poxa, graças a Deus, agora eu tenho um compromisso de agir, agora eu vou sair do mundo de ilusão, agora eu vou sair do mundo de fantasias. Por quê? Eu tenho uma circunstância concreta na minha vida, eu tenho uma forma a ser executada. Cuida, e aí eu vou chegando para o final aqui, porque com duas últimas coisas bem importantes, tá? Que a gente precisa prestar atenção muito nisso, isso é muito importante, tá? Presta atenção no que eu vou te dizer. Não seja o tipo de pessoa que só vai passar a olhar para a tua circunstância quando tu chegar na velhice. Esse é o primeiro ponto. Se tu observar, muitas pessoas por aí só passam a levar a sério essa circunstância quando são obrigadas, porque chegaram numa velhice. A velhice, ela nos limita, de certa forma, fisicamente. Aí tu já não pode mais, tu já não tem mais aquele corpo bonito, já não tem mais aquela forma esbelta que tu acha que tu pode conquistar o que tu quiser. E aí tu chega na velhice e tu acaba se limitando, e aí tu vai ser obrigado a se limitar, porque daí não tem mais como tu correr. Apesar que muitas pessoas não querem, né, envelhecer, querem ficar jovem esteticamente para sempre, né? Fala, poxa, nada contra isso, só que o problema é quando a gente não quer admitir a nossa circunstância, a gente fica forçando. Quanto antes você começar a olhar para a tua circunstância
circunstância, levar a sério e abraçar isso como a tua realidade, é onde tu pode fazer algo bem feito e não em outros lugares que você não está, mais cedo tu passa a amadurecer na vida, mais cedo tu passa a viver uma vida de sentido. Não deixe para olhar para isso somente quando tu te tornar um velho, que aí tu não tem realmente mais como fazer outras coisas, né? Tu olha para isso e diz assim, agora realmente ferrou, agora eu estou limitado. Olhe para as tuas limitações de hoje e perceba o que pode ser bem feito dentro da tua realidade. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, parem com essa supervalorização de ficar olhando somente o palco das pessoas de sucesso, né? A gente gosta de olhar, poxa, essa pessoa é um exemplo, olha só que vida maravilhosa, que vida incrível. Deixa eu te falar uma coisa, raras exceções, pelo menos dentro de tudo aquilo que eu conheço, de todas as pessoas de sucesso hoje que eu tive a possibilidade de conversar, de trabalhar na vida, raras são as pessoas que começaram o seu caminho pensando somente lá na sua missão, no seu chamado, eu vou viver daquilo que eu amo. A maioria das pessoas que tu observa o palco delas hoje, né, se tu olhar os bastidores delas, é porque em um momento da vida delas, elas abraçaram suas circunstâncias e fizeram muito bem feito aquilo que a sua circunstância pedia. Somente por isso elas conseguiram chegar num nível de sucesso. Somente por isso elas conseguiram chegar onde elas estão, conseguiram chegar no palco. Só que se tu só ficar olhando o palco das pessoas e querer aquilo ali para ti e esquecer que para chegar nesse caminho a pessoa precisou se agarrar na circunstância primeiro e fazer bem feito, tu vai viver num mundo de ilusão, né? Se tu perguntar e conversar com a maioria de pessoas de sucesso que tu conhece, elas vão dizer, olha meu filho, eu nem sabia que eu ia chegar aqui. Sinceramente, francamente falando, tu vai ver um ou outro aí que querem, né, sei lá, mas não vou ficar aqui citando o nome desses famosos aí também, porque senão tem pessoas que de repente admiram, essas pessoas vão levar pro coração, né, essa é a ideia. Mas normalmente a pessoa quer te vender uma fórmula mágica ali, e dizer, é porque eu acreditava nos meus sonhos. Tu vai ver lá o começo da carreira da pessoa, a pessoa sequer tinha um sonho, cara. A pessoa sequer sabia onde ela ia chegar, ela ia saber que ela ia virar bilionária, ela ia saber que ela ia virar dono de time de futebol, mas é óbvio, qualquer pessoa que é um pouco mais adulta vai olhar para aquilo ali e sabe que aquilo ali não sequer estava nos meios de ação da pessoa. Agora, se tu conversar com uma pessoa que vai ser franca contigo, que vai te falar realmente, olha, eu nem sei, cara, eu só fazia bem feito. Aquilo ali foi a circunstância que me apareceu, eu tinha um certo talento, fui desenvolvendo, fui fazendo bem feito aquilo ali e as coisas foram acontecendo. E aí hoje cheguei onde eu cheguei. Então, cuida com essa supervalorização, cuida então esses dois pontos, para não deixar para olhar para a tua circunstância somente quando ela realmente estiver limitada, somente quando tu já estiver na tua velhice. E também cuida com essa supervalorização do palco, né? Olha como foi os bastidores que tu vai enxergar e tu vai entender isso que eu tô te falando, de que a gente deve valorizar a nossa circunstância, tá bom? Para de ficar demonizando a tua circunstância, olhar para isso como uma coisa ruim, porque senão no fim das contas tu tá te detestando. Era a frase do Ortega y Gasset, filósofo espanhol, yo soy yo e mis circunstâncias. Eu sou eu, é uma forma, eu sou eu, mais soma mais minhas circunstâncias. E se eu não a salvo, eu não salvo a mim mesmo. Se eu olho para a minha circunstância, para o meu estado atual, para o meu momento presente, eu fico demonizando aquilo, eu fico achando aquilo aí como algo ruim, eu estou de certa forma detestando a mim mesmo. Eu tenho que olhar para a minha circunstância, por pior que ela possa estar sendo, e me agarrar naquilo ali e fazer o meu melhor dentro daquilo que a vida está pedindo nesse instante. Somente assim a gente consegue sair para uma situação melhor. Então, esses são os três elementos: o talento, o chamado e a circunstância. Não desconsidere nenhum deles, mas se você tiver dois deles pelo menos bem desenvolvido, se abraça nisso e vai para cima, que eu tenho certeza que tu vai conseguir ser uma pessoa útil, colocar realmente sentido na tua vida. Tá bom, meus amados? Por hoje é só. Espero que tenham gostado da live, apesar dela não ser aquela live motivacional, né? Talvez ela seja até um pouco mais desmotivacional, mas agradeço a presença de todos que estiveram aqui: Jéssica Coelho, Dani Klaus, Giza Machado, seu Jorge Aneron, Débora Paiva, Max Menezes, Jô Ferreira, Tiago Ferraz,
Obrigadão pela presença, pessoal. Compartilhe essa live com mais pessoas que precisam realmente, de repente, se instalar nessa realidade. A gente está aqui amanhã novamente às 7 horas da manhã. Hoje vai ter de novo caixinhas de perguntas. Teve bastante pessoas me comentando, né, sobre as respostas ontem nas caixinhas de perguntas, né, um tanto polêmicas. Hoje, se der tempo, eu vou fazer também um pouco disso. Manda a sua também e a gente vai conversando e desenvolvendo o nosso trabalho por aqui. Tá bom, pessoal? Uma ótima quinta-feira. Jéssica Coelho, obrigado pela presença. Fiquem com Deus e até amanhã. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.